Ok, boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Imagem por mais uma oportunidade de estar participando do EUESRI e levando um pouco do nosso case, aí do case da CAESB, utilizando as ferramentas ESRI para que vocês possam ter conhecimento de como que nós estamos trabalhando e atuando aqui. Bom, antes de começar a falar um pouquinho da CAESB, nós somos uma empresa de saneamento aqui do Distrito Federal. Temos uma população aí de aproximadamente 2.800.000 habitantes do Distrito Federal e cerca de 160.000 habitantes de Águas Lindas, que é o município de Goiás vizinho ao Distrito Federal. O nosso índice de atendimento de água é de 99% da população, dados de dezembro de 2015. 99% da população é atendido com abastecimento de água. E desses toda essa população, 99% das nossas ligações tem hidrômetro, são hidrometradas. Nós temos aí um total de 615.000 ligações ativas e um número de economias ativas em torno de 969.000. No que tange ao esgotamento sanitário, em dezembro de 2015, nós tínhamos um atendimento de 93% da população, atendida com redes de esgoto. E de todo o esgoto coletado, 100% deles é tratado. E essa quantidade de ligações ativas de esgoto somavam 493.000 ligações e economias ativas de esgoto em torno de 831.000 ligações. Bom, como vocês perceberam, a CAESB é uma empresa de médio porte, mas que a gente vem sofrendo aí as mesmas dificuldades que todas as outras empresas de saneamento do país, né? Essas dificuldades que são resultados de crise econômica que o país vem passando e também da crise hídrica, que faz com que os nossos reservatórios acabam diminuindo o seu volume total. O Distrito Federal entrou agora em estado de alerta, onde nossos reservatórios estão com cerca de 40% da capacidade. Então, isso gera para a diretoria da companhia um grande desafio, onde nós temos que aumentar a arrecadação para fazer frente à crise financeira e, ao mesmo tempo, incentivar a comunidade que reduza o consumo em função da crise hídrica. Bom, como é que a gente pode aumentar a arrecadação se o nosso cliente, o nosso consumidor, vai reduzir o consumo, que é justamente o que gera receita para a gente? Então é meio que um paradoxo. E para resolver esse paradoxo, a única saída é atuar em duas vertentes, que é identificar e minimizar as perdas de faturamento e expandir o negócio da companhia. Dessa forma a gente consegue superar esse desafio. Eu trouxe para vocês aqui dois exemplos de como que nós estamos utilizando a inteligência geoespacial para apoiar a direção da companhia, para dar informações à direção da companhia que possa possibilitá-los a tomada de decisão, a criar ações e priorizar ações visando minimizar as perdas de faturamento e expandir o mercado. O primeiro passo dentro dessas duas vertentes, é perda de faturamento. Como que a gente ataca a perda de faturamento? Como que a gente consegue aumentar a nossa receita, fazer com que os nossos clientes diminuam o consumo de água, sem causar grandes impactos para a companhia? A saída é atacar as ligações clandestinas. Porque o usuário que usa água clandestinamente, ele não tem muito cuidado, ele deixa a torneira aberta, deixa vazando a água ali, porque ele não é impactado, não é penalizado por isso. Então, se a gente consegue identificar e combater as ligações clandestinas, consequentemente, nós vamos diminuir o consumo de água. E, ao mesmo tempo que combatendo as clandestinas, a gente traz para a companhia uma receita que até então não tinha. Então, é uma forma de driblar esse paradoxo aí. Como que a gente consegue, então, combater as ligações clandestinas? A área comercial da companhia vem trabalhando em torno de 1 ano e meio, procurando identificar onde que elas estão. E o GIS é a ferramenta fundamental, se não essencial, para esse trabalho. Por quê? Nós temos no nosso banco de dados geográfico as redes de água, as redes de abastecimento e as ligações regulares. Todos os nossos clientes, todas aquelas economias que eu mostrei nos
primeiros slides, estão georreferenciados. 100% dos nossos clientes estão georreferenciados. Então, se eu sei onde estão os meus clientes ativos, eu tenho condições de identificar onde estão os clientes ou os potenciais clientes, as potenciais ligações clandestinas. É o que mostra esse mapa aqui para a gente. Eu tenho uma área com adensamento urbano muito grande, ou seja, eu tenho residências aqui, que estão cercadas por rede de água, que são esses traços azuis, e de um lado eu tenho ligações regulares, que são essas bolinhas, e no meio eu não tenho nenhuma ligação cadastrada. Então isso significa duas coisas: ou é uma falha no cadastro comercial, ou de fato são usuários que estão estão conectados à nossa rede de forma clandestina. Então, o primeiro trabalho para fazer essa identificação e combate às ligações clandestinas é identificar esses clientes. Então, a área comercial, usando as nossas ortofotos, mapeia cada um desses possíveis consumo não autorizado. Então, ele cria aqui um ponto em cima de cada uma dessas casas. A gente percebe que tem casas com piscinas aqui, que não estão cadastradas. Então, a área comercial cria um ponto para cada casa dessa, para identificar quais são os possíveis clientes clandestinos. Então, foi feito esse trabalho aí, toda essa região. A gente percebe que é um volume bem considerável. E, em cima dessa área, foi criado também uma poligonal, para a gente mapear os setores de possíveis ligações irregulares. Então, o primeiro passo foi identificar individualmente e manualmente cada casa. O segundo passo foi identificar as possíveis áreas de irregularidade, como um polígono, como nessa situação. E esse trabalho foi feito para todo o DF. Então, a gente percebe aqui, em amarelo, uma série de polígonos que são possíveis áreas de irregularidades. A vantagem da gente criar polígonos para isso é que eu vou conseguir ter informações específicas dessas áreas. Por exemplo, aquela que nós estávamos analisando inicialmente é denominada Setor Habitacional Nova Colina. Então, em 2015, a área comercial identificou que existiam possivelmente 988 ligações irregulares naquela região. E em uma revisão feita agora em 2016, esse número aumentou para 1.069 possíveis ligações irregulares. Isso deu um acréscimo aí de um ano na faixa de 8% de ligações clandestinas só nessa área. A estimativa é que em 2015, só essa região, esse setor de possíveis ligações irregulares, tenha consumido por mês 17 mil metros cúbicos de água, um prejuízo financeiro para a companhia na faixa de R$71 mil. Isso em 2015. A estimativa agora é que, anualmente, só esse setor traga para a gente um prejuízo na ordem de R$923 mil por ano. Isso representa 15% da perda de faturamento dessa região administrativa. Nós fizemos uma análise também por região administrativa, que aqui em Brasília é como se fosse algo próximo a bairros. Então, essa região administrativa, onde está localizado o setor habitacional Nova Colina, é conhecido como a cidade de Sobradinho, região administrativa de Sobradinho. Só em Sobradinho nós temos 18 áreas irregulares. No ano de 2015, nós tínhamos 6.496 ligações, e no ano de 2016, pulou para 7.125 possíveis ligações irregulares. Um acréscimo de 9% aí nesses 12 meses. A estimativa é que essas ligações irregulares, se comprovando serem ligações clandestinas, tragam prejuízo, aí, uma perda de faturamento para a companhia na ordem de 6.156.000 ao ano. Só essa região de Sobradinho. Esse dashboard nos mostra aqui também, ao lado, uma visão geral de todas as regiões administrativas. Taguatinga tem 35% das ligações que foram identificadas estão em Taguatinga. Sobradinho tem 14%. E São Sebastião tem em torno de 10%. Aqui em São Sebastião é um caso interessante porque é uma região que nós não identificamos um crescimento de ligações irregulares. Até a última revisão que foi feita, não foi identificado um crescimento. Foram mapeadas aí, nessa região administrativa, 28 áreas irregulares,
que é uma região administrativa que estão surgindo condomínios novos, que apesar de ter as redes de água ali, as ligações não foram feitas, não solicitaram para a CAESB a ligação com a água, ou seja, a CAESB chegou com a rede primeiro, depois foi feito os condomínios horizontais, e os moradores não solicitaram a ligação, fizeram a ligação por conta própria. Então nós mapeamos aí 4.500 ligações em 2015 e esse número não cresceu. A gente percebe isso aqui nos setores de irregularidades no mapa à esquerda. Tá? Então, se a gente quiser fazer uma outra análise, quanto que São Sebastião, Paranoá, Lago Sul e Santa Maria, todas essas 4 regiões somadas, qual é o prejuízo, a perda de faturamento, o potencial de perda de faturamento que essas 4 áreas dão para a CAESB por ano? Ao selecionar, o dashboard já calcula quantos setores, áreas irregulares existem nessas regiões administrativas. Ele já calcula para a gente o crescimento de ligações irregulares de um ano para o outro, foi na faixa de 4%, somando essas 4 regiões administrativas. E o potencial de perda de faturamento é em torno de 8.263.000, só nessas 4 regiões. Então, esse é um exemplo de como a ferramenta, como a inteligência espacial possibilita o nosso grupo estratégico da companhia identificar o tamanho do problema e o potencial de ganho de faturamento que a gente tem se atacar dessas ligações irregulares. Tá? E também auxilia na tomada de decisão, a priorizar. Dentre todos esses 42 setores, só dessa região, qual é aquele que apresenta o maior número de perda para que a gente possa atacar primeiro. Então, dá um auxílio para a administração da empresa, para a diretoria da empresa, a tomar a decisão de uma forma mais assertiva. Bom, na outra vertente, voltando aqui para a minha apresentação, na outra vertente de expansão do negócio, eu mostrei aqui como que a gente está utilizando o GIS, a análise espacial, para minimizar as perdas, minimizar a perda de faturamento. Mas na outra vertente, expansão de mercado, como é que o GIS nos ajuda? Aqui em Brasília, a gente tem, aqui no Distrito Federal, como vocês viram lá no início, nós atendemos 83% da população com rede de esgoto. Então, tem um mercado ainda grande para evoluir, para alcançar. Então, a gente novamente utiliza o GIS, aqui agora nós temos um outro dashboard, que me permite saber quais são as áreas com menor índice de atendimento de esgoto. Então, aqui eu tenho um mapa com todas as regiões administrativas, semelhante ao que nós vimos no outro. E eu tenho um painel aqui que me mostra a cobertura de esgoto por região administrativa. Esses primeiros aqui são poligonais de bacias de esgotamento, ou seja, obras que estão em andamento e a direção da companhia quer saber como está a evolução dessa obra. Esses 2 dashboards que eu mostrei para vocês está integrado ao sistema comercial diretamente, de forma que foi feita uma nova ligação de esgoto, uma nova ligação de água no sistema comercial, automaticamente em online, em tempo real, essa informação está atualizada e refletida aqui nos dashboards. Por isso que a diretoria pediu para acompanhar aí a evolução da cobertura de esgoto nessas bacias, nessas obras que estão em andamento. Mas o nosso foco aqui é saber por região administrativa. Qual é a área, qual é a região administrativa do Distrito Federal que eu tenho a menor cobertura de esgoto? E qual é o potencial de retorno de investimento, potencial de faturamento que essa área vai me trazer? Então a gente percebe aqui nesse gráfico que Parkway tem menor cobertura de esgoto, com 5,7%, e o Cruzeiro tem 99,7% de atendimento de esgoto. Então, inicialmente, pode-se partir da premissa de que Parkway é uma área que deve ser priorizada para a universalização das redes de esgoto, levar esgoto para o Parkway, a gente imagina que vai trazer um melhor retorno, porque é uma área que tem grande potencial de expansão. Nós temos lá no Parkway 6.700 ligações de água e apenas 380 ligações de esgoto. Essa diferença, em torno de 6.400 clientes que têm água, mas não têm esgoto, produziram, no último mês de agosto, 207 mil metros cúbicos de esgoto, que a CAESB não está coletando, e, consequentemente, não está faturando. Esses 207 mil metros cúbicos totalizam, aí, no mês de agosto, uma perda de faturamento estimado
na ordem de R$828 mil para a companhia. Se a gente comparar agora com o Vicente Pires, que tem um percentual de cobertura um pouco maior do que Parkway. Vicente Pires tem 19,52% de cobertura, enquanto o Parkway só tinha 5%, a gente percebe uma coisa interessante. Apesar de ter uma cobertura maior, Vicente Pires tem um potencial de faturamento maior do que Parkway. Ou seja, eu tenho mais clientes em Vicente Pires, apesar de ter uma grande cobertura, eu tenho mais clientes em Vicente Pires do que eu teria em Parkway. Parkway, ou Vicente Pires, na verdade, me daria um potencial de retorno aí por mês na faixa de R$1.347.000. Esses são os dados do último mês. Por quê? Dos 19 mil clientes que têm ligação de água, apenas 3 mil têm ligação de esgoto. Então, na faixa de 16 mil clientes aí, produziram um volume de 336 mil metros cúbicos de esgoto que a CAESB não está coletando e, consequentemente, não está faturando. E a visão do Cruzeiro, por exemplo. Se eu clicar lá no Cruzeiro, que é o que tem o maior índice de atendimento, 99,7%, eu percebo que o Cruzeiro eu estou deixando de faturar R$1.500 por mês, porque eu tenho aqui em torno de 22 ligações, 22 clientes que têm água, mas não têm esgoto. E onde estão esses clientes? Quando a gente aproxima aqui no mapa, eu consigo ver claramente todos esses meus clientes do Cruzeiro que, por algum motivo, não estão sendo faturado o esgoto. Aqui em Brasília, o faturamento ele é, em média, 100% a tarifa de esgoto, é, em média, 100% a tarifa de água. Em algumas situações, alguns clientes pagam apenas 80% do consumo de água se converte em esgoto, outros clientes 60%, mas, em geral, a maioria dos nossos clientes pagam 100% do consumo de água é convertido em esgoto. Então, aqui no Cruzeiro, eu tenho 22 clientes que não têm esgoto. Ao selecionar uma região aqui, eu consigo saber onde estão esses clientes e quem são esses clientes. Por exemplo, eu selecionei aqui 19 clientes que, juntos, produziram 491 metros cúbicos de esgoto que não está sendo tratado. E aqui embaixo eu tenho a inscrição e o endereço desse cliente, para eu poder fazer uma ação específica, chegar naquele cliente e saber por que é que ele está consumindo água, mas não está faturando para a CAESB a tarifa, não está pagando para a CAESB a tarifa de esgoto, porque ele não está cadastrado como cliente utilizando rede de esgoto. Então, esse aqui é um outro exemplo, de uma forma bem sucinta, de como que a gente está utilizando a inteligência espacial também para expandir o nosso negócio. Identificar possíveis áreas de expansão para levar redes de esgoto e identificar dentro dessas áreas qual é que eu tenho o maior potencial de retorno de investimento mais rápido, de forma que a empresa possa se capitalizar e reverter, se capitalizar mais rapidamente para continuar expandindo para as demais áreas. Tá? Voltando aqui então para a nossa apresentação, foram as duas vertentes de utilização da ferramenta para expansão do negócio e perda de faturamento. Mas esses mapas, esses dashboards que são utilizados basicamente pelo corpo gerencial da companhia, que tem uma visão mais estratégica, só foi possível ser implementado, só foi possível ser construído em função da gestão de ativos que nós estamos fazendo. Porque nós temos uma base de dados geoespacial do cadastro técnico muito bem estruturada e também uma base de clientes georreferenciado bem estruturada. Então, a gestão do ativo foi muito importante para viabilizar essa visão estratégica, essa visão negocial, essa visão de gestão que apoia a administração, a diretoria da empresa para a tomada de decisão. E quando a gente fala de gestão de ativos numa empresa de saneamento, a primeira coisa que se vem à mente são as redes de água e de esgoto, que é o principal ativo de uma empresa de saneamento e que praticamente ninguém vê porque está enterrada. Então, é extremamente necessário você ter uma ferramenta que possibilite saber onde estão as suas redes, qual a idade dessas redes, para subsidiar ações de manutenção preventiva, para subsidiar ações até mesmo de reabilitação do sistema, de substituição de uma rede, porque ela já está atingindo a sua vida útil. E isso é possível com uma gestão bem efetiva. A gestão de ativos da CAESB, por 30 anos,
desde sua fundação em 68 até 98, foi feita basicamente em papel. Ou seja, todo o nosso cadastro técnico, toda a informação do nosso ativo, das tubulações, estavam em papel. As empresas faziam as obras de expansão das redes de água e de esgoto, geravam a planta e entregavam para a CAESB, que tinha a necessidade de ter um profissional que iria catalogar essa planta, iria indexar essa planta e arquivar essa planta. Então, imagina o trabalho que era consultar as redes de uma determinada localidade para uma eventual manutenção. O profissional tinha que ir na nossa mapoteca, procurar em um acervo de mais de 30 mil plantas, a planta que se referia àquele local que ia ser feito a manutenção. Esse cenário perdurou, como eu disse, por 30 anos. Até que em 1998, nós fizemos a primeira revolução na gestão de ativos da companhia. Todo o nosso cadastro técnico estava em papel, as mais de 30 mil plantas, para ferramentas CAD. Então, foi feito um trabalho de digitalizar cada uma das plantas e redesenhar toda a rede dela em uma ferramenta CAD, de forma que a gente tivesse todo o nosso acervo digitalizado, em formato digital. Isso possibilitou um ganho enorme para a companhia, porque as plantas em papéis, quando elas se deterioravam com o uso, tinha risco de ser extraviada quando alguém, porventura, pegasse para ir para campo, e se alguma área fosse consultada, alguma localidade do Distrito Federal, as redes dessa localidade, tivesse necessidade de ser consultada por áreas distintas da companhia, gerava um problema, porque a planta está com a área de projetos, quanto a área de obras precisaria dessa informação. Então, a informação não era compartilhada com todos os usuários. E na migração para cá, a gente possibilitou isso, porque todos os arquivos, todo o acervo técnico estava em arquivos de computador, em um servidor de arquivos, em que todas as áreas da companhia tinham acesso de leitura, então todos poderiam acessar ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a migração para o CAD trouxe benefícios, também trouxe dificuldades. Como que eu vou gerenciar essas centenas de arquivos que compõem o meu cadastro técnico? Como que eu vou garantir que o que está disponível para todos os usuários da companhia, para todos os técnicos da companhia, é a versão mais atualizada daquela localidade? Como que eu vou manter a rastreabilidade desse cadastro? Saber quem foi que alterou um arquivo referente às redes do plano piloto, por exemplo. Então, a gente tinha uma certa dificuldade para fazer a gestão dessa base de ativos em CAD. Até que, há 6 anos atrás, em 2010, nós iniciamos o processo de migração. Saímos do CAD e fomos para o banco de dados geográficos, GIS. Aqui, nós tivemos um ganho enorme, que além de resolver todos os problemas de gestão dos arquivos da base de cadastro técnico que nós tínhamos com o CAD, nós potencializamos a base de ativos, nós incrementamos as informações nessa base de ativos. Porque no CAD, você tinha a quantidade de informações do cadastro técnico em CAD eram limitadas. Nós tínhamos basicamente material e diâmetro, que era desenho em cima do próprio, que era texto em cima do próprio desenho, e nós tínhamos informação do status da rede e do tipo da rede, que eram codificadas como atributos do CAD. Então, apenas técnicos que mexiam com isso diariamente poderiam olhar para o desenho e informar: olha, isso aqui é uma adutora de água tratada que está ativa, com material tal e diâmetro tal. A área de planejamento da companhia, outras áreas que precisavam ter acesso às informações de cadastro técnico para gerar indicadores, para fazer planejamento, tinha uma dependência dos técnicos para repassar essa informação com mais detalhes. E um outro complicador é a geração de estatísticas. Por quê? Para gerenciar meu ativo, eu preciso saber qual o tamanho desse ativo. Então, o principal indicador que se tem para a gestão de uma base de cadastro técnico é qual é o tamanho da rede que a gente tem de água, qual é o tamanho da rede de esgoto. Gerar essa informação em CAD era extremamente complicado. Era necessário pegar um técnico que conhecesse, que soubesse trabalhar com CAD, para que ele juntasse todas as centenas de arquivos que compõem o cadastro técnico, fizesse uma limpeza, uma separação por level, uma separação por cor, que determina o tipo e o status da rede, para gerar uma extensão, para gerar um relatório de extensão de rede.
Esse trabalho levava cerca de uma semana de um técnico trabalhando exclusivamente para isso. Quando migramos para o banco de dados geográfico, houve de imediato um ganho de funcionalidades. Por quê? Aquele profissional leigo que não sabia traduzir uma planta, não sabia traduzir os atributos do CAD, começaram a ter, no banco de dados geográfico, todas as informações a um simples clique de botão. Ao clicar na rede, ele sabe qual é o tipo da rede, qual é o material da rede, qual é o status daquela rede, e sabe, inclusive, informações que no CAD não eram possível, como, por exemplo, a data de implantação da rede. E também quem foi o responsável por atualização daquele desenho. Então, a gente conseguiu, com o banco de dados geográfico, resolver os problemas que nós tínhamos para gerenciar essa base de ativos, como a rastreabilidade, por exemplo, o backup, a segurança e o acesso compartilhado e simultâneo de várias pessoas na companhia. E um outro problema que foi resolvido com o banco de dados geográfico é a geração de relatórios automatizados. Como eu disse, no CAD, um técnico ficava uma semana para gerar um relatório de extensão de rede. No banco de dados, esse relatório é gerado de forma automática. Todo dia 1º do mês, o banco de dados faz uma análise espacial com as limitações das regiões administrativas, calcula qual é a extensão de rede para cada tipo, cada material dentro da poligonal de uma região administrativa, gera um relatório em Excel e encaminha por e-mail para o corpo gerencial da companhia. Então, é uma informação que era difícil de ser obtida e agora passou a ser obtida de forma automática. E além de outros benefícios que a base de ativos em GIS nos proporcionou, como, por exemplo, as análises espaciais, como eu mostrei naqueles dashboards. Tá? E a atualização do cadastro técnico? É extremamente importante que a gente mantenha toda a nossa base de ativos constantemente atualizada. Porque, como nós vimos, os relatórios de extensão de rede utilizam a base de cadastro técnico, a base de ativos. Os dashboards operacionais que eu mostrei ali para auxiliar na identificação de ligações clandestinas e de expansão de mercado para a universalização das redes de saneamento também dependem de uma base de cadastro técnico extremamente atualizada. Como é que a gente garante, então, esse processo de atualização? Garante a segurança, a integridade das informações no processo de atualização de cadastro técnico. Nós temos um fluxo de aprovação que começa lá na área de manutenção, que é quem faz a manutenção das redes, uma eventual desativação, um eventual remanejamento da rede. Então, o pessoal da manutenção vai a campo, executa a obra, gera um croquis dessa obra, dessa manutenção, desse remanejamento, encaminha para o pessoal do escritório, que, por sua vez, acessam o banco de dados GIS, fazem o desenho, transcrevem esse croquis para o banco de dados GIS, ativando ou desativando as redes, e salva essa informação no banco de dados. Só que quando o desenhista da manutenção faz esse desenho, ele não está alterando a base de cadastro técnico, a base de ativo que toda a companhia acessa. Ele está fazendo essa alteração em uma seção à parte, paralela. E essa seção é salva no servidor de banco de dados. Por que é necessária essa seção? Porque a equipe de auditoria, a equipe de aprovação, vai analisar aquela alteração que foi feita pela equipe de manutenção. Verificar se está conforme as normas internas da CAESB, verificar se as regras de topologia foram observadas e mantidas, se todos esses critérios de normas, critérios de topologia tiverem sido atendidos, aí sim o auditor vai aprovar aquela atualização do cadastro e só a partir de então é que ela vai fazer parte vai ser replicada na base que toda a companhia tem acesso. Tá? O mesmo ocorre com as obras de extensão de rede. As obras são realizadas geralmente por empreiteiras. São empresas contratadas pela CAESB que vão fazer as obras de expansão. Então, ao ser realizada a obra, a empreiteira faz o cadastro da obra, que a gente chama de as-built. Só que eles fazem esse cadastro em um arquivo AutoCAD, um arquivo AutoCAD que foi criado pela CAESB, que contém ali os atributos mínimos necessários para que esse cadastro incorpore ao nosso banco de dados. Então, uma vez que a empreiteira entrega para a CAESB
o cadastro dessa obra nessa matriz CAD, que a gente chama de matriz CAD, a equipe da CAESB pega essa informação e joga para o banco de dados, da mesma forma, em uma seção para ser analisada. Então, o fluxo volta lá para o auditor do cadastro, que vai verificar se o cadastro entregue pela empreiteira cumpre todos os requisitos da norma e os requisitos de topologia. Se cumprir esses requisitos, então o auditor do cadastro aprova a inclusão desse cadastro na base de dados e aí sim ele passa a incorporar a nossa base de ativos que está disponível para toda a companhia. Então, todo esse fluxo de aprovação, de desenho, criação de uma seção, envio para aprovação, é gerenciado pelo administrador do banco de dados geográficos. Ele é a pessoa responsável por dar permissão para os desenhistas, por, eventualmente, alterar o responsável pela aprovação e garantir a integridade das informações que estão salvas aqui. É o papel do nosso administrador de banco de dados. Então, esse é o fluxo que foi implementado aqui na CAESB para garantir que todo o cadastro técnico, toda a base de ativos, fosse íntegra e precisa para as análises espaciais. Então, como eu falei, além da importância de manter uma base de ativos íntegra e atualizada, além de suportar a manutenção nas suas atividades cotidianas, além de apoiar os projetos de expansão de rede, essa base de ativos também é necessária e extremamente importante para as revisões tarifárias. A CAESB é regulada pela ADASA, Agência de Regulação de Águas do Distrito Federal. Então, a ADASA permite que a CAESB aumente sua tarifa, que componha na sua tarifa, até 48% do capital investido. 47,93% do capital investido compõe a nossa tarifa. E desses 47%, em torno de 35% é oriundo das redes, das obras de expansão de rede. Ou seja, todo o nosso ativo, toda a nossa base de ativo, todas as redes que estão enterradas ali na CAES, 35% do valor delas compõem a tarifa de água que vai trazer retorno financeiro para a companhia. Então, o que acontece? É necessário que a nossa base de ativos esteja extremamente atualizada para que a DASA autorize a CAESB a implementar a sua tarifa. Então, se eu tenho um cadastro técnico, faltando redes, faltando tubulações, consequentemente eu vou ter uma tarifa mais reduzida, porque a comprovação do investimento se dá justamente pelo cadastro técnico, confrontando com a tubulação em campo. A DASA determinou que esse processo de comprovação ocorra com a contratação de uma auditoria independente. Então, uma empresa que vai pegar toda a nossa base de ativos, nossa base de cadastro técnico, vai analisar, de acordo com os critérios definidos pela DASA, como material, diâmetro, percentual de redes que deve ser vistoriado em determinada localidade, e, com base nessas informações, a empresa de auditoria faz o planejamento da vistoria em campo. Em campo, a empresa vai verificar e comprovar que realmente houve investimento em expansão da rede. A empresa de auditoria vai comprovar que todo aquele acervo técnico, aquele cadastro técnico que a CAESB enviou para a DASA, dizendo ser extensão de rede nos últimos 4 anos, estão de fato em campo, enterradas em campo. Com base nessa auditoria, a empresa gera um relatório e entrega para a DASA, que vai aceitação ou não dessa demanda da CAESB em aumentar a sua tarifa. Bom, esse processo de revisão tarifária utilizando o cadastro técnico ocorreu na CAESB em 2 momentos, em 2010 e novamente em 2015. Na primeira vez, em 2010, a CAESB ainda não tinha seu banco de dados de ativo, não tinha sua base de ativo em banco de dados geográfico, ainda estava em CAD, nós estávamos em processo de migração. Então, naquela ocasião, a empresa contratada para fazer a auditoria teve que ir a campo com mais de 500 plantas impressas em tamanho A0 para fazer a auditoria. Então, imagine a complexidade de se trabalhar com um volume desse com esse volume de plantas.
a logística em si era complicada. Além disso, toda a vistoria era feita em papel, o que causava aí uma certa imprecisão na transcrição dos dados. Por quê? Eu ia para campo com um formulário em papel para verificar se o que estava no cadastro técnico é a mesma coisa que estava enterrado no campo. Depois eu transcrevia esse formulário para os relatórios e para enviar para a DASA. Então, além do problema de transcrição, também tinha problema de extravio de formulários. Formulários poderiam se perder, porque a empresa contratada para fazer a auditoria tinha equipes em locais diferentes do Distrito Federal fazendo essa vistoria. E nós tivemos problemas também com fotos repetidas no relatório final. A empresa que foi contratada tirou uma foto de um PV na cidade de Planaltina, dizendo que aquele PV, de fato, estava compatível com o cadastro técnico da CAESB na cidade de Planaltina. Só que algumas folhas à frente, essa mesma foto foi identificada como um PV da cidade de Braslândia, uma cidade que fica a quase 50 quilômetros de distância uma da outra. Então, isso traz para o órgão regulador, a DASA, uma falta de credibilidade na vistoria. Como que o mesmo PV está em duas cidades diferentes? Será que a empresa de auditoria realmente foi a campo fazer essa auditoria? E essa falta de credibilidade afeta, consequentemente, na aprovação da DASA para o aumento da tarifa. E todo o processo era moroso, porque a empresa que ia fazer a auditoria tinha dificuldades para identificar os pontos de vistoria, os pontos que eles iriam analisar em campo, tinha dificuldade para as visitas eram improdutivas, em alguns momentos, com base na planta, identificava um PV que ia vistoriar em campo, percebia que aquele PV já estava dentro de um lote, que por algum motivo o dono fez um puxadinho e acabou criando um muro ali que impede o acesso ao PV, a visita se tornava improdutiva, e o relatório deveria ser constantemente vistoriado em função dos erros de transcrição, como eu acabei de mencionar. E por fim de todo o processo, gerava um outro problema de arquivar todo o material produzido. Só de plantas para vistoria foram mais de 500. Depois tinha ainda os formulários de vistoria e o relatório e todas as versões do relatório. Então, era um outro produto desse processo que tornava difícil a localização das informações e dificultava também você armazenar isso nos escritórios da CAESB, que já tem uma dificuldade de espaço. Então, era um outro problema que esse processo trouxe em 2010. Então, com base nessa experiência de 2010, nós pensamos como que a gente pode evoluir e melhorar o processo de vistoria das nossas redes para subsidiar uma revisão tarifária. Então, a gente tinha como objetivo principal garantir maior agilidade nas vistorias realizadas em campo, possibilitar que empresas de vistoria tivessem maior facilidade no planejamento dessas vistorias e minimizar o deslocamento da sua equipe. E reduzir ainda as visitas improdutivas, evitar que fosse para campo e não conseguisse realmente comprovar que a rede estava lá. E, principalmente, reduzir todo o material impresso. Já que a gente tem um banco de dados geográfico, já que a gente tem possibilidades, então é possível também reduzir a impressão de material. Esses eram os objetivos específicos que nós tínhamos para criar uma solução que atendesse à necessidade geral de conferir maior agilidade às vistorias de campo. E essa solução foi criada na plataforma, onde a gente tem uma parte desenvolvida com GIS móvel, uma parte no desktop e uma parte na web. Tudo isso integrado online em tempo real. E aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo que mostra todo esse processo, desde o planejamento em campo, ou melhor, planejamento pela equipe de vistoria em escritório, até a sua coleta em campo e planejamento pela equipe de escritório também pela web. A primeira fase, então, é programar a vistoria. A empresa contratada em escritório, ela vai, com base no nosso cadastro técnico, ela acessa o nosso cadastro técnico e vai analisar os critérios definidos pela DASA. Então, a gente tem ali todas as redes de esgoto para serem vistoriadas e a DASA determinou que fosse vistoriado apenas as redes de PVC com o diâmetro de 100 para 70% das regiões administrativas, por exemplo. Então,
a equipe de planejamento está fazendo um filtro que atende aos critérios da DASA, identifica que dentro desses critérios nós temos essas redes para serem vistoriadas. Aqui, um outro ponto que a ferramenta auxilia no planejamento. Para evitar visita improdutiva. Usando as ortofotos, a gente consegue perceber onde estão os PVs que serão vistoriados, se eles estão dentro de um lote ou não. Então, o programador da vistoria vai habilitar a camada para marcar as vistorias e começa a selecionar os PVs que vão ser vistoriados, tomando o cuidado para não selecionar um PV que esteja impossibilitado de ser feita a vistoria, ou seja, um PV dentro de um lote. Então, está marcando todos aqueles que o vistoriador poderia alcançar. A segunda etapa é a vistoria em campo. Uma vez definido, programado toda a vistoria pela equipe de escritório, os técnicos que vão realizar a vistoria saem a campo. Aqui eles estão utilizando uma solução GIS móvel. Então, ele pega o seu smartphone, o seu tablet, acessa a ferramenta GIS móvel e identifica aqui, em roxo, todos os pontos de vistoria programados para serem vistoriados. Uma facilidade que essa ferramenta trouxe é que grande parte das empresas que fazem vistoria não são do Distrito Federal. Então, utilizando o GPS do próprio equipamento, do próprio tablet ou smartphone, a equipe de vistoria consegue se deslocar até o ponto demarcado, como é o que vai mostrar aí agora nesse vídeo. Ok, então aqui a equipe que estava na sede da CAESB vai vistoriar um PV na cidade de Riacho Fundo e sabe que tem que percorrer 11 quilômetros com tempo médio de 16 minutos até chegar em campo para fazer essa vistoria. Então isso trouxe maior mobilidade, maior facilidade de ação para a equipe de vistoria. Uma vez em campo, a equipe abre o PV e verifica se aquela informação que está no nosso cadastro técnico condiz com o material que está enterrado em campo. Nesse caso aqui, o cadastro técnico está informando que é uma rede PVC-100 e, ao vistoriar, ao abrir aquele PV, percebeu-se que realmente atendia estava compatível com o cadastro técnico. Então, o vistoriador vai dizer que sim, que o material está conforme, e o diâmetro também está conforme, tira uma foto para comprovar que a vistoria foi feita no local e envia. No momento que ele está tirando essa foto fica vinculada naquele PV, fica associada àquele PV. Então, evita o problema de uma mesma foto aparecer em dois locais distintos no relatório final. E a última etapa, o monitoramento em campo. Tanto a agência reguladora quanto a CAESB, que contratou esse serviço, poderia acompanhar via web o andamento da vistoria em campo. Para isso, basta acessar o mapa online que mostra a evolução, o mapeamento dessas vistorias. Então, aqui vai ser feita a autenticação do usuário, porque, como é um mapa que estava disponível até mesmo para a agência reguladora, nem todos os profissionais da agência iriam acessar esse mapa, apenas aqueles que estavam envolvidos no processo. E aqui nós temos a situação da vistoria. Se o equipamento foi vistoriado, se o equipamento não foi localizado ou se o equipamento estava sem acesso. Então, as informações coletadas em campo. Olhando novamente aqueles mesmos pontos que foi planejado a vistoria, a gente percebe que aqui o ícone ficou um pouco pequeno, mas a gente vai aproximar mais e vamos conseguir ver as fotos que foram retiradas em campo na vistoria realizada. Aqui nesse caso específico, tem um chequezinho verde, que significa que o equipamento foi vistoriado. Então, tanto o pessoal de escritório quanto a agência reguladora consegue verificar se a vistoria foi executada na data prevista
e se o material de ambos está conforme, e a foto daquele PV que comprova a vistoria, aquela foto que foi tirada em campo. E, por outro lado, na outra ponta, nós temos um PV que não foi possível realizar a vistoria. Então, ali não temos informações de material e diâmetro, e a foto que comprova por que a vistoria não foi possível realizar. Porque o PV ele estava concretado ali, por algum motivo, o dono daquele lote colocou concreto por cima do PV. Enfim, então, essa solução, ela possibilitou para a gente resolver todos aqueles problemas que nós tínhamos na vistoria de 2010, onde o levantamento era feito com plantas impressas, passou a ser feito um planejamento online. Os formulários em papel foram substituídos por uma ferramenta digital, com smartphones ou tablets. E o relatório final das fotos passou a não existir, porque as fotos eram associadas exclusivamente ao ponto que foram tiradas. O processo, então, passou a ser mais célere, porque todos os dados já estavam no banco de dados, bastando para isso extrair e gerar o relatório final. E o material produzido reduziu drasticamente, onde todas as plantas e mapas estão no banco de dados geográfico também. Então, essa foi uma solução que nós conseguimos, com base também nessa parte de gestão de ativos. Ok, pessoal? O tempo aqui acabou, aí eu vou passar aqui para o... Ok, o tempo acabou, então não vai dar para responder as dúvidas. Em caso de dúvidas, é só encaminhar um e-mail aí para o pessoal da imagem, euesre@img.com.br. Ok? Estou disponível qualquer coisa. Um abraço.